Isaías capítulo 33, versículo 6, diz o seguinte, meus irmãos: ó Sião, no seu tempo haverá estabilidade, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o seu tesouro. Ó Sião, no seu tempo haverá estabilidade, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Pode deixar sua Bíblia aberta, a gente vai voltar para o texto daqui a pouco, mas eu quero orar com você mais uma vez, pode ser? Feche seus olhos aí no seu lugar. Jesus, nós queremos te agradecer, porque nós sabemos que foi a sua palavra que nos trouxe até aqui, 10 anos depois daquele primeiro culto aqui nesse salão. Então, Senhor, nessa noite, mais uma vez, nós queremos abrir o nosso coração diante da sua palavra. Nós não queremos apenas ler a sua palavra nessa noite, mas queremos ser lidos pela sua palavra. Queremos que o nosso coração nessa noite seja examinado à luz da palavra de Deus. Assim como nós temos orado aqui já há tantos domingos e há tantos cultos, que o nosso coração não esteja no lugar de ofensa, mas sim no lugar de submissão, de obediência à palavra de Deus. Espírito Santo, traduza a mensagem hoje à noite para cada um dos meus irmãos que está aqui, para que todos nós possamos receber a nossa porção e possamos sair daqui com o nosso conhecimento sobre Deus expandido e com o nosso coração ainda mais apaixonado pela palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Vocês estão felizes ainda? Gente, esse último mês está sendo muito nostálgico para a gente, né? Nós temos olhado muito para trás, não com remorso, né, nem com tristeza, mas nós temos olhado para trás como aqueles que provaram e viram que o Senhor é bom. A gente olha para trás na nossa história e tudo que a gente consegue enxergar é a bondade e a fidelidade do Senhor. Mas hoje, nessa mensagem, eu queria que nós olhássemos um pouco para o futuro. E eu queria que nós olhássemos para o futuro não com ansiedade, né, que na maioria das vezes tira a nossa paz, mas eu queria que eu e você olhássemos hoje para o futuro com uma expectativa pautada na palavra de Deus. Enquanto eu estava, né, nesses últimos dias pensando sobre esses últimos 10 anos, orando, né, pelos próximos 10 anos, até mesmo escrevendo algumas coisas para a nossa igreja nesses próximos anos, me veio à mente esse versículo de Isaías capítulo 33, versículo 6. E aí, se você me perguntar hoje, Pedro, como é que você enxerga a Novo Tempo daqui a 10, 20, 30 anos? O que é que você tem orado pela nossa igreja nos próximos anos, agora que os próximos 10 já vieram? A minha resposta para você vai ser Isaías capítulo 33, versículo 6. Esse texto que é uma profecia, né, do profeta Isaías, que profetizou para as pessoas do Reino do Sul, depois que o reino de Israel foi dividido, né? E agora ele está trazendo uma mensagem de juízo para aquelas pessoas, mas também trazendo uma mensagem de esperança e convidando essas pessoas então a olharem para o futuro, a olharem para frente. Então a minha mensagem de hoje à noite é uma igreja para os próximos 10 anos. Uma igreja para os próximos 10 anos. Chegamos nos 10 até aqui, mas o que será que nos espera, então, nos próximos 10, quando nós completarmos, né, 20 anos de ministério aqui na nossa igreja? Então, o texto diz: ó Sião, no teu tempo haverá estabilidade, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor será o seu tesouro. A primeira promessa, meus irmãos, que existe nesse texto é uma promessa, então, de estabilidade. E se tem uma coisa que eu e você buscamos nessa vida é estabilidade. Na nossa vida financeira, nos nossos relacionamentos. Quando você talvez foi mudar, né, de um emprego para o outro, você foi pesquisar sobre a empresa que você estava entrando. Por quê? Eu quero saber se essa empresa que eu estou entrando é uma empresa estável. Vai que eu saio do meu emprego, vou para um outro lugar, entro na empresa, e aí depois, 6 meses depois, a empresa quebra e fecha. Então eu quero entrar, né, num lugar estável. E, meus irmãos, nos tempos em que nós vivemos, né, onde, como a palavra diz, tudo aquilo que é abalável está sendo abalado nos nossos dias.
Então, principalmente nos tempos em que nós vivemos, eu e você, nós buscamos estabilidade. Porque parece que tudo está sendo chacoalhado. A economia parece que está chacoalhada, a política nem se fala, é guerra aqui, né? Guerra na Ucrânia, guerra em Israel, guerra também em outro país, até mesmo a natureza, o clima está abalado nesses dias, né? Quem de nós esperava que em setembro, outubro e novembro nós iríamos enfrentar um calor como esse que nós enfrentamos nos últimos meses, né? Meses que em anos anteriores eram meses muito mais frescos, né? Mas aí, no começo desse mês, por exemplo, a gente quase derreteu dentro de casa. E aí a gente olha no jornal, qual que são as manchetes? A maior seca da história. A maior chuva da história. O maior calor da história. Aí eu me pego pensando, gente, é muito mais difícil fazer história do que eu imaginei, né? Porque a gente está vivendo num tempo fazendo história, mas parece que cada dia é um abalo novo que a gente sofre na sociedade. Mas aqui, meus irmãos, existe uma diferença, né, entre esse mundo e o caráter do nosso Deus. Porque quanto mais as coisas dessa vida elas vão se abalando, né? Quanto mais a nossa sociedade parece que sai do lugar, qual é a nossa confiança? Deus permanece o mesmo. Meus irmãos, as coisas da nossa vida, à medida que elas mudam todos os dias sem parar, qual é o testemunho que a nossa vida está dando para nós? O Senhor permanece o mesmo. Economia mudou, política mudou, o clima mudou, a vida de vocês mudou, o emprego mudou, mas Deus continua no mesmo lugar. Por quê, meus irmãos? Deus, ele é imutável. O nosso Deus é um Deus estável. E aí a primeira promessa de Isaías é que em Sião, né, em Jerusalém, para o povo de Deus, haveria estabilidade. Então, meus irmãos, a minha oração para os nossos próximos 10 anos não é nem uma estabilidade financeira. Se o Senhor quiser nos abençoar assim também, a gente está totalmente disponível para receber, né? Cadê a Adriana? Não está aí, né? Tesoureira da igreja. Mas, meus irmãos, a estabilidade que Isaías está dizendo aqui, e também a estabilidade que eu desejo para a nossa igreja, é que nós sejamos uma igreja estável no fundamento da palavra de Deus. Que nós sejamos uma igreja que está firmada, que está construída nas verdades de Deus ao nosso respeito. Lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18, Pedro e Jesus estão lá em Cesareia de Filipe, e aí Pedro tem uma revelação a respeito de Jesus. Ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E qual que é a resposta de Jesus para Pedro? Pedro, eu digo que você é Pedro, é pedra, e sobre essa pedra eu vou construir a minha igreja. E aí muitos de nós lemos esse texto e pensamos o quê? Não, Deus estava construindo, Jesus estava construindo a igreja sobre Pedro. Mas, meus irmãos, se a igreja estivesse construída em cima de Pedro, eu e você não estaríamos aqui hoje. Se o fundamento da igreja de Jesus fosse um homem, fosse um ser humano, nós não estaríamos aqui hoje. O fundamento onde a igreja está construída é a revelação que Pedro teve. A revelação de que Jesus é Cristo, o Filho do Deus vivo. E, meus irmãos, é nessa revelação também que está a nossa estabilidade. Nós seremos uma igreja estável se nós, nos próximos 10 anos, não abandonarmos a palavra de Deus. E não abandonarmos a palavra de Deus, não somente a partir do púlpito, mas você, como um discípulo de Jesus, também não deve abandonar a palavra de Deus na sua própria vida. Porque, meus irmãos, o mundo, ele é instável. O mundo, ele muda, né, com muita facilidade. Mas, meus irmãos, a igreja não precisa ser assim. A igreja não precisa ser refém da nova moda. A igreja não tem que ser refém da nova onda. A igreja não precisa ficar aprisionada, né, pelo novo estilo de culto. Não, agora tem que ser assim, agora tem que ser assado. Não, meus irmãos, nós estamos firmados no firme fundamento da palavra de Deus. Sim ou não, gente? E aquilo que a palavra de Deus diz para nós é aquilo então que nós seguimos. E se for assim, nós estaremos firmados, né, e construído a nossa casa num firme fundamento. Pedro, mas quer dizer então que você está defendendo que daqui a 10 anos, com 20 anos de ministério, a nossa igreja vai estar exatamente da mesma forma? Nada vai mudar?
O púlpito vai ser o mesmo, as luzes vão ser as mesmas, nada aqui vai mudar então, porque nós seremos uma igreja estável. Não, meus irmãos, as coisas irão mudar. E talvez muitas coisas aqui mudem bastante. Só que, meus irmãos, uma igreja estável, até mesmo quando ela se move, até mesmo quando ela muda de acordo com a palavra de Deus. Meus irmãos, um cristão estável, ele muda, ele não permanece sempre o mesmo. Mas até mesmo quando nós mudamos a partir da palavra de Deus. Não, Pedro, veja bem, a igreja X fez tal coisa que não está na palavra de Deus e eles cresceram 20% no ano. A igreja Y fez aquela outra coisa que as empresas fazem, mas também que não está na palavra de Deus, e eles cresceram 50%. Vamos fazer também? Não. Vamos continuar firmados na palavra de Deus. E quando tivermos que avançar e nos mover em direção ao futuro, vamos fazer isso a partir da palavra de Deus. Porque, meus irmãos, o fato de que nós temos um fundamento não significa que nós não possamos mudar. Porque esse mesmo Espírito que fundamenta a nossa fé é o mesmo Espírito que todos os dias está nos transformando em novas pessoas. Você, pela graça de Deus, não é mais a mesma pessoa de 6 meses atrás. Com certeza, em alguma coisa, o Senhor conseguiu, pelo Espírito dele, te amadurecer. Você continua firmado em Jesus, mas você não é mais a mesma pessoa. Então, meus irmãos, vamos avançar, vamos mudar, queremos crescer, oramos para que isso aconteça, para cada vez mais pessoas entrem por essas portas. Mas, meus irmãos, se nós vamos crescer, que não seja por nenhum outro motivo que senão a pregação fiel da palavra de Deus. Que Deus, meus irmãos, possa daqui a 10 anos encontrar o nosso coração no lugar de fidelidade à palavra dele. Que você, ao convidar um visitante para vir nos nossos cultos, você possa estar com o seu coração descansado, sabendo, olha, eu vou convidar um amigo para ir na igreja hoje, eu sei que vai ter louvor, vai ter comunhão entre os irmãos e vai ter uma palavra. E a pessoa certamente vai ser alcançada pelos louvores, pela comunhão dos irmãos e pela palavra de Deus. Sabe, gente, hoje parece que nós temos medo, né, de sermos pessoas previsíveis. Então, se eu sou uma pessoa previsível, é quase que um xingamento. Não, mas o culto parece que vai ser sempre da mesma forma, né? Nada grandioso vai acontecer. Meus irmãos, nós não precisamos sempre de um grande espetáculo aqui, para que a gente tenha a certeza de que Deus está nesse lugar. De novo, o Espírito Santo testifica dentro de cada um de nós, pela palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem feito no nosso interior. Então, de novo, vamos nos mover com certeza. Porque crer na mensagem do Evangelho, gente, é ser colocado em movimento. E se você creu e Deus ainda não te movimentou, pode ter certeza que Ele vai. Pedro, você me ama? Então vai e apacenta as minhas ovelhas. Vocês, discípulos, ouviram a mensagem? Sim, Senhor, ouvimos. Então agora vão pelo mundo e preguem o Evangelho para todas as pessoas. Meus irmãos, encontrar com Jesus é ser colocado em movimento. Mas a palavra que nos movimenta não muda. A palavra que nos manda ir continua a mesma. O nosso fundamento não se abala, não se move, não trinca, não racha, porque Deus permanece no mesmo lugar. Nós olhamos, meus irmãos, para a história e nós cantamos também aqui naquela música chamada Único, né? Nós olhamos para a história e onde estão os homens poderosos? Onde está Nero? Onde está Herodes? Onde está Alexandre o Grande? Onde estão os presidentes famosos, poderosos? Passaram, meus irmãos. Mas agora eu te pergunto, onde é que está o Senhor? Ele está no lugar que o mesmo Isaías escreveu. Ele está assentado num trono alto e exaltado. Todos esses homens que pensaram ter o poder, eles passaram, mas Deus continua assentado no trono no mesmo lugar. Então, meus irmãos, se eu e você desejamos construir uma igreja estável,
uma igreja firme, uma igreja com um alicerce forte. Vamos então construir a partir da palavra de Deus. E de novo, meus irmãos, isso não depende somente de mim e não depende somente dos pastores. Isso depende também de você. Como é que está o seu relacionamento com a palavra de Deus nesses últimos 10 anos? Sei que pode parecer um pouco estranho o que eu vou dizer aqui, mas talvez o desejo de Deus para alguns de nós nesses próximos 10 anos é que a gente ouça menos pregações no YouTube e abra mais a nossa Bíblia no nosso quarto. Ai, Pedro, eu quero ouvir Deus falar, eu vou lá no YouTube, coloco o pregador que eu gosto, falando do tema que eu gosto, e aí Deus fala comigo. Mas aí fica a pergunta, qual é a última coisa que Deus falou com a gente por meio da palavra dele? Qual foi a última vez que nós nos sentamos com a nossa Bíblia e abrimos o nosso coração para que o Senhor pudesse firmar a nossa fé? Para que o Senhor pudesse fortalecer o nosso coração. Então, Sião, no seu tempo, haverá, primeiro, estabilidade. Mas também vai haver, no seu tempo, abundância de salvação. Então, Sião, no seu tempo, haverá estabilidade, mas também haverá abundância de salvação. E, meus irmãos, essa abundância de salvação que Isaías escreve não é somente uma abundância numérica. Então, de novo, nós queremos que quanto mais pessoas Deus quiser que encontrem Jesus nesse lugar, nós estamos disponíveis para receber e para cuidar dessas pessoas. Mas eu quero te convidar a olhar essa abundância de salvação, nem tanto por número de pessoas, mas na abrangência da nossa salvação. Será que nós temos vivido uma vida nesses últimos 10 anos, onde tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós fazemos foi tocado por Deus? Será que cada pedaço da nossa vida nesses últimos 10 anos tem manifestado o caráter de Deus para o mundo? Porque, meus irmãos, muitas vezes a gente transforma a salvação, num conceito reduzido. A gente vai diluindo o que é salvação. E aí, talvez, para muitos de nós, salvação se tornou só um momento do culto. Então, o Pedro pregou, depois vai ter o apelo, e aí, durante o apelo, teve salvação. E aí tem uma expressão que nós evangélicos usamos muito, já há muito tempo. Então, Pedro, no culto de hoje, tantas almas vieram para Jesus. Pedro, no culto de quinta, 15 almas aceitaram a Jesus. E aí parece que dá a impressão que tem um monte de fantasma aqui na frente aceitando Jesus, porque foram almas, E aqui, meus irmãos, a gente começa a fazer uma divisão que ela não existe, como se Deus tivesse salvado só a nossa alma. Mas a verdade é que Jesus nos salvou por inteiro. Eu sei que o nosso destino eterno, em relação à nossa alma, talvez seja o mais importante. Estamos indo para o inferno, viver uma eternidade sem Deus, e agora o nosso destino eterno mudou. Glória a Deus por isso. Mas, meus irmãos, Jesus salvou toda a nossa vida. Meus irmãos, salvação não é somente um momento do culto. Salvação é uma nova maneira de nós vivermos a nossa vida. Salvação é quando nós estamos declarando que o Espírito Santo está nos transformando em novas pessoas. Ontem à noite, aqui no jantar, nós tivemos muitos momentos marcantes, emocionantes, e sem desprezar todo o restante que aconteceu aqui ontem, mas, irmãos, sabe para mim qual foi o momento mais marcante do nosso jantar ontem? Para mim, o momento mais marcante de ontem foi que os nossos vizinhos de parede vieram jantar com a gente. Desde que nós plantamos a igreja aqui há 10 anos, eles continuam sendo os nossos vizinhos. Nunca tivemos reclamação de barulho, de som, muito pelo contrário, Eles vêm aqui, gente, empresta uma cadeira, empresta uma mesa, podemos parar o carro aqui na frente.
Meus irmãos, para mim, a presença da Laziara e do Cláudio aqui ontem foi a maior comprovação daquilo que o Senhor está fazendo aqui nos últimos 10 anos. Porque é sinal que aquilo que o Senhor está fazendo aqui dentro não está permanecendo somente aqui dentro. Porque imagine você qual seria o nosso testemunho, né? Com 10 anos de igreja e 100 queixas de vizinho. Vários pedidos de fechamento do templo, porque ninguém suporta o barulho. Ninguém suporta carro parado na frente da nossa garagem, mas muito pelo contrário, eles estavam aqui ontem. Então, meus irmãos, a nossa salvação precisa alcançar e precisa tocar toda a nossa vida. E quando Isaías escreveu, né, falando sobre a abundância de salvação, ele estava pensando na cidade inteira de Jerusalém. Tanto que no versículo 24, ainda de Isaías 33, ele disse assim: nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente. O povo que habita nela terá o seu pecado perdoado. Ou seja, a cidade de Jerusalém vai ser abençoada pela abundância de salvação que vai existir no meio do povo de Deus. Meus irmãos, a minha oração para os nossos próximos 10 anos é que a gente continue mostrando para a nossa cidade que aqui existe uma reunião de pessoas cheias da vida de Deus. Mas cheias da vida de Deus não somente no domingo, mas cheias da vida de Deus principalmente de segunda a sábado. Meus irmãos, o nosso batismo não pode ficar esquecido na piscina que nós colocamos aqui. O nosso nascer de novo não pode ser um ato que acontece aqui uma vez quando nós mergulhamos na piscina e depois nunca mais nos lembrarmos disso. Paulo ele vai orientar a igreja dizendo: todos os dias vocês precisam se revestir do novo homem. Todos os dias vocês precisam se revestir de Jesus Cristo. Porque o batismo de vocês não pode ficar esquecido no dia que ele aconteceu. E aí, dando seguimento a isso que Paulo falou, Martinho Lutero escreveu: todos os dias, quando você for para a pia no banheiro lavar o seu rosto, lembre do seu batismo. E aí saia do banheiro, saia de casa, lembre que você é uma nova criatura e viva de acordo com isso. Abundância de salvação. Tudo aquilo que somos e tudo aquilo que fazemos sendo tocado pela presença de Jesus. Meus irmãos, nós somos salvos quando a presença de Deus é que determina as nossas escolhas. Nós somos salvos, meus irmãos, quando a presença de Deus se torna um fator determinante para aquilo que nós estamos fazendo. A evidência da nossa salvação é quando nós conseguimos dizer, assim como Moisés disse: Deus, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Deus, se o Senhor não for comigo para o emprego com salário de 15 mil reais, não me faz sair desse então, que eu ganho salário mínimo. Porque o fator que determina a minha vida não são as oportunidades. O fator que determina a minha vida é a presença de Deus. E aí, meus irmãos, se Deus não está, não faz sentido que nós estejamos. Se a presença de Deus não está, o que é que a gente vai perder tempo num lugar onde Deus não está, gente? Por que é que nós vamos envolver a nossa vida, gastar tempo, gastar dinheiro em algo em que Deus não está envolvido? E se nós avançarmos sem Ele, não vai ser avanço, vai ser retrocesso. Pedro mais cresceu, Pedro bombou, Pedro explodiu. Se tudo isso foi sem Deus, não foi avanço, foi retrocesso. Então, Sião, no seu tempo, além de estabilidade, vai haver abundância de salvação. A cidade de Jerusalém vai ser alcançada por aquilo que Deus está fazendo em vocês, mas também através de vocês. Mas aí a promessa continua. Então, Sião, no seu tempo, também vai haver sabedoria e conhecimento.
Então, além de estabilidade e abundância de salvação, Sião, no seu tempo também haverá sabedoria e conhecimento. Meus irmãos, eu e você, nós vivemos na era do conhecimento. Mas o conhecimento que Isaías está dizendo aqui não é as informações que a gente adquire no Google, na internet, no TikTok, no Instagram, mas é o conhecimento de Deus. Por mais que eu e você estejamos vivendo na era da informação. Eu conversei com um amigo meu esse final de semana, e aí eu compartilhei com ele uma conclusão que eu li na internet. A minha geração, né, aqueles que nasceram ali 95, 96, 97, a minha geração foi a última geração que soube o que é nascer num mundo sem rede social. Já parou para pensar nisso? Nós que temos 20 e tantos anos, fomos as últimas pessoas que nasceram no mundo e que conheceram o mundo sem Orkut, sem Facebook, sem Twitter e sem Instagram. A geração do meu sobrinho, a geração dos filhos de vocês, já nascem praticamente sabendo o que é uma rede social. Então, meus irmãos, nós estamos expostos todos os dias a muita informação. Mas o conhecimento que Isaías está propondo para nós aqui é o conhecimento de Deus. Oséias, que foi um outro profeta que viveu no mesmo tempo de Isaías, e que ele escreveu: o povo está sendo destruído pela falta de quê, gente? De conhecimento. E não era por falta de informação, não era por falta de notícia, não era por falta de celular, mas era por falta de conhecimento de Deus. Então, meus irmãos, que a nossa comunidade, que a nossa igreja possa ser um lugar onde o conhecimento de Deus é abundante. Que nesses próximos 10 anos a nossa igreja continue sendo um lugar onde existe muita palavra de Deus. Porque, meus irmãos, a nova geração está aí, né? Sei que os pais devem estar desesperados agora que a criança está correndo pela igreja. Não pode deixar, gente. É por isso que nós precisamos ter no nosso meio abundância de conhecimento de Deus. Se a criança quer ficar no culto, vai ter palavra de Deus. Se quer ir na escolinha, vai ter palavra de Deus. No corredor, vai ter palavra de Deus. No lanche, vai ter palavra de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, ser uma comunidade cheia, repleta, transbordante do conhecimento de Deus. Porque se nós escondermos, se a gente reter o conhecimento de Deus, a próxima geração vai ser prejudicada. Você pai, você mãe que está aqui, o que vai fazer o seu filho sofrer no futuro não é talvez o fato de que ele não tenha um iPhone, sendo que os amigos deles, todos os restantes, têm. O que vai fazer o seu filho sofrer é se você esconder dele conhecimento de Deus. O que vai garantir o futuro do seu filho é o quanto de tempo você investe com ele, sentando, abrindo a palavra de Deus para ele e explicando o que é conhecimento de Deus. É isso, meus irmãos, que vai salvar a próxima geração. Porque, gente, informação já temos demais. Redes sociais já temos demais. Conhecimento do mundo já temos demais. Mas eu volto nas palavras de Oséias. O povo está sendo destruído porque falta conhecimento de Deus. Sabe, meus irmãos, eu oro para que nesses próximos 10 anos, não só a nossa igreja, mas a nossa própria vida, que saia da nossa boca, sabe, menos eu acho e mais está escrito. Que saia menos da nossa boca, olha, eu penso assim. E saia mais da nossa boca, olha, a palavra de Deus diz o seguinte. Vamos ler a palavra de Deus? Você já me deu a sua opinião, mas entre a sua opinião e a palavra de Deus, nós vamos ficar com a palavra de Deus, sempre. Porque nós queremos ser um lugar cheio do conhecimento de Deus. Vocês estão felizes ainda, gente? Amém? Precisamos, então, ser um lugar abundante no conhecimento de Deus. E eu espero, meus irmãos, que você que está aqui
há 2, 3, 10 anos, ou 1 ano, 6 meses, eu espero de verdade que você esteja em todos os cultos, sabe, sendo atingido pela palavra de Deus, sendo transformado pela palavra de Deus. E eu espero que se amanhã ou depois o Senhor te levar para um outro lugar, Pedro, Deus abriu uma porta de emprego lá no Rio de Janeiro, e eu vou ter que mudar de igreja. Qual igreja que eu escolho? A igreja mais perto da minha casa? Não, você escolhe a igreja mais perto da Bíblia. Ainda que seja longe da sua casa. Nós temos irmãos aqui de Rio Claro, de Cordeirópolis, e a gente se alegra com isso, meus irmãos. Então, se um dia você precisar escolher uma outra igreja, escolha a igreja mais próxima da Bíblia. Porque, meus irmãos, algumas pregações hoje você torce ela e cai uma gota de Bíblia. Você ouviu a pessoa por 40 minutos a 1 hora e caiu uma gota de Bíblia. E, meus irmãos, não é isso que Deus espera para a sua igreja. Deus espera que a gente transborde do conhecimento dele. Mas aí a promessa de Isaías diz também que vai existir, além de conhecimento, né, vai existir sabedoria. E aí, meus irmãos, sabedoria é um pouco mais profundo. Por quê? Sabedoria é quando eu aprendo a usar o meu conhecimento de uma forma que Deus seja glorificado. Então eu venho no estudo, eu venho no culto, eu faço devocional, eu leio Bíblia em casa, porque senão não tem como. Mas eu tenho pedido para que Deus me dê sabedoria. Para quê, Pedro? Para que eu consiga usar o conhecimento que eu tenho de uma forma com que Deus seja glorificado. Porque, meus irmãos, também não vai adiantar a gente se encher de conhecimento de Deus sem sabedoria. É quando nos falta sabedoria que a gente sai, talvez, ferindo as pessoas em nome de Deus. Não, Pedro, mas sabe como é que eu sou profeta e eu falo mesmo? Não, Pedro, mas sabe como é que Deus me levantou com um chamado muito específico e eu boto o dedo na ferida mesmo, eu não estou nem aí. Talvez sobre conhecimento de Deus, mas te falte sabedoria. Talvez tenha muita informação sobre muita coisa, mas falte sabedoria. Porque a sabedoria nos ensina a aplicar o conhecimento de uma forma com que Deus seja glorificado. E às vezes, meus irmãos, as pessoas vão se ofender se a gente falar com jeitinho ou se não falar com jeitinho. Só que muitas vezes também a gente nem tenta falar com jeitinho, né? A gente desliga o botão da misericórdia, a gente deixa só o juízo. A gente engata a segunda e vai para cima da pessoa. Mas, Sião, no seu tempo não vai existir somente conhecimento, vai existir também sabedoria. Vocês vão saber aplicar o tanto que vocês sabem de uma forma com que Deus seja glorificado através da vida de vocês. E aí a última parte da profecia diz que também vai existir temor do Senhor. E aí nós falamos agora sobre sabedoria, né? E o temor do Senhor, segundo a palavra de Deus, é o primeiro degrau para que eu e você possamos ser pessoas mais sábias. Provérbios capítulo 9, versículo 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a promessa é que em Sião, em Jerusalém, não apenas vai existir temor do Senhor, mas o temor do Senhor vai ser o tesouro daquelas pessoas. E, meus irmãos, temer a Deus não é simplesmente ter medo de Deus, ou nutrir um respeito por Deus. Mas, meus irmãos, temer ao Senhor fala sobre nós estimarmos a presença de Deus. Pedro, o que é estimar? É você dar valor correto para alguma coisa. Quando eu temo ao Senhor, eu dou para Cristo, para o nome de Cristo, para a pessoa de Cristo, o valor que Ele merece. O valor que Ele de fato tem. Por quê? Porque eu temo ao Senhor. Dentro de mim existe uma consciência de qual é o valor de Cristo
E aí eu vivo a minha vida, eu venho para o culto, eu faço todas as coisas com o seguinte pensamento: Jesus é digno. Jesus é merecedor. E tudo aquilo que eu faço, eu vou fazer então a partir desse lugar, entendendo que o valor dele é muito maior do que qualquer outra coisa dessa vida. Porque, meus irmãos, já falei isso aqui outras vezes e eu quero repetir: cristianismo não é masoquismo. Cristianismo não é uma reunião de heróis, né? Não, vamos dar a nossa vida porque nós somos muito bons. Vamos renunciar às nossas vontades porque somos pessoas, né, muito exemplares. Não, gente. Nós descobrimos o que é que faz a vida valer a pena. Nós descobrimos qual é o verdadeiro valor da existência, que é Cristo. E aí agora, por causa de Cristo, nós estamos deixando todas as outras coisas de lado. Ainda que nós tenhamos que renunciar aos prazeres momentâneos dessa vida, nós estamos descobrindo: Cristo é mais valioso do que esse mundo. Cristo é mais valioso do que a minha reputação. Então, se eu tenho que abandonar para continuar seguindo a Ele, eu abandono. Se eu tenho que dizer não para continuar caminhando em direção à eternidade com Cristo, então eu deixo, eu digo não. Porque o valor dele é muito superior. A presença dele na minha vida é o meu verdadeiro tesouro. Como Jeremias disse para Israel: olha, se vocês querem se gloriar em alguma coisa, se vocês querem tirar vantagem de alguma coisa, não se gloriem do dinheiro, não se gloriem na sabedoria, nem na força, mas se gloriem no fato de que vocês conhecem a Deus. Esse é o verdadeiro tesouro que vocês, igreja, que vocês, povo de Deus, têm. Vocês conhecem a Deus. E, meus irmãos, eu sinto que muitas vezes nós não estamos tão conscientes como nós poderíamos estar do fato de que nós temos acesso a Deus. Talvez nos falte consciência de que quando nós entramos no nosso quarto, dobramos o nosso joelho, ou não dobramos também, mas nós abrimos a boca e dizemos: Pai, o Deus Criador de todas as coisas está presente ali. E a gente se angustia, se desespera, vai atrás de tantos recursos e tantas pessoas, sendo que você, depois da cruz, tem livre acesso à sala do trono de Deus. Um lugar, meus irmãos, que talvez nem o político mais poderoso da terra tenha acesso. Porque se ele não tiver Cristo, ele não entra. E aí você, numa cidade de 20 mil habitantes, entra. Mas talvez, às vezes, nos falta consciência do tesouro que nós recebemos. O temor do Senhor será o tesouro de vocês. Meus irmãos, por que é que Maria quebrou aquele vidro de perfume aos pés de Jesus? A única provisão, talvez, que ela tinha. Por que é que ela quebrou aos pés de Jesus? Porque meus irmãos, que Paulo, tendo tudo aquilo que ele tinha, escreveu para nós dizendo: olha, eu estou considerando a partir de hoje tudo como perda. Tudo como lixo e tudo como esterco. Por quê, meus irmãos? Porque eles conheceram e experimentaram quem Jesus é. E quando as outras oportunidades apareciam e eles colocavam uma coisa do lado da outra, qual era a conclusão que eles chegavam? Jesus vale muito mais. Então, meus irmãos, a minha oração para os nossos próximos 10 anos é para que nós sejamos uma igreja cheia do temor do Senhor. Que nós sejamos um povo que dá para Jesus o valor que ele verdadeiramente tem e o valor que ele verdadeiramente merece. Que em tudo aquilo que nós fizermos pelos próximos 10 anos, que o nosso sentimento seja: o Senhor é digno. O Senhor é merecedor. E meus irmãos, o temor do Senhor que vai nos manter com o coração humilde diante de Deus. Eu falei lá no começo que o nosso mundo muda muito todos os dias, mas é o temor do Senhor que vai fazer o nosso coração continuar o mesmo
diante de Deus, mesmo quando todas as coisas mudarem. Já conheceu alguém assim? Muda de emprego, a pessoa muda. Muda de carro, a pessoa muda. Muda de casa, a pessoa muda. Mas, meus irmãos, o temor do Senhor nos mantém humildes diante de Deus. Ainda quando todas as coisas mudam. É o temor do Senhor, meus irmãos, que vai fazer com que a gente, não pense que nós somos a melhor igreja de Santa Gertrudes. Que nós somos a única igreja que está obedecendo à voz de Deus nessa cidade. Nós não somos. Nós somos apenas mais uma dentre tantas, e glória a Deus por isso, que tem buscado obedecer ao Senhor. Mas, meus irmãos, no dia em que nós perdermos o temor do Senhor, a gente perde o nosso coração humilde. O dia que nós perdermos o temor do Senhor e recebermos dele aquilo que a gente queria, a gente para de vir na igreja. Já conheceu alguém assim? A pessoa precisa de algo. Ela vem para os cultos, se deixar, abre a igreja e fecha a igreja. Aí a pessoa recebe de Deus aquilo que ela tanto queria. Você nunca mais vê a pessoa. Pedro, por que isso acontece? Falta temor do Senhor. Nós estamos olhando para Cristo e dando para Ele um valor muito abaixo do que Ele tem. E a última coisa, meus irmãos, para nós podermos encerrar, é que o temor do Senhor é que nos tira de um cristianismo baseado em ameaça. Eu não sei se você já conheceu alguém ou alguma igreja assim, e eu espero que não tenha sido a nossa. Mas, meus irmãos, existe um tipo de cristianismo que só funciona com base na ameaça. Eu vou dar o meu dízimo, senão o meu carro vai quebrar. Eu vou para a igreja, senão Deus vai tirar de mim tudo aquilo que Ele me deu. Eu tenho que cumprir essa semana tantas horas, no culto, porque senão Deus vai voltar a face dele contra mim. E aí nós começamos a viver um cristianismo, uma religião de ameaça. Mas, meus irmãos, o meu desejo é para que a nossa igreja não viva um cristianismo de ameaça, mas para que nós sejamos pessoas fascinadas por Cristo. Que nós sejamos pessoas cheias do temor de Deus, porque aí nós vamos fazer aquilo que nós fazemos, não com medo que Deus faça ou não faça alguma coisa. De novo, nós vamos fazer porque Deus é digno. Pedro quer dizer então que eu vou ter temor do Senhor, vou abrir mão do cristianismo de ameaça, e agora eu posso fazer então tudo aquilo que eu quero. E aí eu quero terminar a mensagem com uma frase de um pastor amigo meu chamado Pedro Leone. E o pastor Jô pode vir aqui para a gente poder orar, por favor. E aí esse meu amigo, ele diz: Jesus não morreu na cruz para que a gente pudesse pecar em paz. Jesus morreu na cruz para que em paz a gente pudesse parar de pecar. Então, meus irmãos, eu e você não somos mais escravos do inferno, do diabo, da morte, da condenação do mundo, mas agora nós somos escravos da justiça. Nós agora estamos todos os dias rendendo a nossa vida de novo diante de Deus. É por isso que nós olhamos para trás, meus irmãos, nesses últimos 10 anos, e a nossa única constatação qual é? Não foi a nossa força que nos trouxe aqui. Não foram os nossos recursos que nos trouxeram até aqui. O que nos trouxe até aqui foi a graça de Deus. E talvez você está aqui, ou vai ouvir essa pregação depois na gravação, pensando, não, foi o meu esforço que me trouxe até aqui. Foi o duro que eu dei, foi o tanto que eu ralei, Eu que sustento a minha própria vida. Isso é mentira. E quanto antes você abrir mão dessa mentira, antes também você vai experimentar a plenitude de vida que só existe numa vida que está rendida a Jesus Cristo. Sião, no seu tempo, vai existir estabilidade, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, mas, sobretudo, o temor do Senhor vai ser o tesouro de vocês. E eu quero que a gente termine essa mensagem orando a respeito daquilo que nós ouvimos.
mas principalmente orando por temor do Senhor. E de novo, meus irmãos, isso não depende de mim nem dos pastores. Nós podemos ensinar para você muitas coisas. Teologia e várias outras coisas. Mas nós não podemos ensinar para você paixão por Jesus. Se você não conhece a Deus, se você não experimenta quem Deus é, você não vai conseguir dar para Jesus o valor que ele de fato tem e o valor que ele de fato merece. E eu queria que você ficasse de pé no seu lugar para a gente poder orar. Eu queria que você imaginasse comigo que eu te trouxe para esse lugar e disse assim: olha, Paçoca, aqui nesse templo, nesse chão, tem um tesouro valiosíssimo escondido aqui. Eu não sei ao certo onde está, mas eu sei que está aqui. Eu tenho provas de que está aqui. Então, além de te contar onde está o tesouro, eu vou te dar as ferramentas necessárias para que você possa escavar isso aqui e encontrar esse tesouro. Meus irmãos, se eu espalho um comunicado desse na cidade, ia ter gente caçando tesouro aqui dia e noite, sim ou não? Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que em Cristo habitam todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. E Deus não apenas nos contou que esse tesouro está em Cristo, Deus também nos deu as ferramentas necessárias para que a gente possa encontrar esse tesouro. E aí a pergunta é, por que nós não estamos caçando, cavando e procurando esse tesouro dia e noite? O que é que falta ainda para você render a sua vida de uma vez por todas a Cristo? Sendo que tudo que vale a pena nessa vida está escondido nele. Está em quem ele é. Porque, meus irmãos, se nos próximos 10 anos a gente continuar com os mesmos ventiladores, com o mesmo som, com as mesmas cadeiras, mas nós formos uma igreja cheia do temor do Senhor, nós teremos avançado. Ainda que nós talvez não tenhamos, mas nós não temos muita coisa que outros lugares não têm. Nós temos temor do Senhor, então temos tudo. Temos estabilidade, temos abundância de salvação, tem sabedoria, tem conhecimento, tem comunhão verdadeira entre os irmãos, tem correção, tem amor, então temos tudo. Mas, meus irmãos, construir uma igreja como essa vai custar toda a nossa vida. Construir um lugar como esse vai exigir tudo da gente. E não estou falando nem de dinheiro, mas estou falando da nossa devoção. Porque talvez muitos de nós queremos estar numa igreja saudável, mas não queremos nos envolver na construção de uma igreja saudável. Gente, deixa eu falar. Tem pá, tem picareta e tem enxada para todo mundo que está aqui. A oportunidade para escavar esse tesouro que está em Cristo está disposta para todos nós. E se nós temos que gastar a nossa vida nisso, então, gente, 10 anos foi só um ensaio. Se o que Deus pede da gente é uma vida inteira, 10 anos foi só um ensaio. Foi um ótimo ensaio, é verdade. Nós vimos Deus fazendo coisas inimagináveis aqui. Mas, meus irmãos, só começamos. O Espírito Santo só começou a obra que ele tem em cada um de nós para que ele possa, então, alcançar essa cidade. Mas, de novo, passa por você, passa por mim, passa por nós. Então, quero te convidar a fechar os seus olhos no seu lugar. Entender qual é a parte que te cabe hoje dessa mensagem. Mas que principalmente você possa orar nessa noite dizendo: Espírito Santo de Deus, compartilhe comigo hoje temor do Senhor. Você que talvez está afastado de Jesus, você que está afastado da comunhão do corpo de Cristo,
Peça ao Espírito Santo de Deus hoje para que Ele te encha com o santo temor ao Senhor hoje. Espírito Santo de Deus, eu preguei a sua palavra. Mas nesse momento, mais do que nunca, nós precisamos que o seu Espírito venha até nós e torne essa palavra verdade dentro de cada um de nós. Senhor, nós oramos nessa hora, assim como Zacarias escreveu, não por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor dos Exércitos. Não por força, nem por violência, nem por ameaça, mas pelo Espírito Santo de Deus. Jesus, o Senhor é o Senhor da igreja. A igreja te pertence, a igreja tem um dono. Então nós pedimos, Senhor, nessa noite, edifique a sua igreja em Santa Gertrudes. Jesus, o Senhor que é o cabeça do corpo, edifique o corpo, fortaleça o corpo nesses dias. Senhor, nesses dias onde todas as coisas que são abaláveis estão sendo abaladas, firme o nosso coração mais uma vez na revelação de que o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Porque é somente por causa dessa revelação que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Porque a igreja está em cima de um firme fundamento. Então, Espírito Santo, nós oramos agora mesmo, libere sobre nós temor do Senhor. Espírito Santo, compartilhe ao nosso coração nessa noite temor do Senhor. Ah, Jesus, dá-nos olhos para ver nessa noite o valor que existe na sua pessoa. Jesus, abra os nossos olhos, tira as escamas dos nossos olhos nessa noite, para que possamos finalmente entender que o Senhor é digno. O Senhor é merecedor de toda a nossa vida, não somente de um domingo, não somente de 2 horas da nossa semana. O Senhor é digno de todas as coisas. Senhor, que nesses 10 anos nós sejamos uma comunidade cheia do temor do Senhor. Jesus, que a sua presença seja o fator determinante para tudo aquilo que nós faremos os próximos 10 anos. Nós fazemos, Senhor, aqui uma oração baseada no livro do Êxodo. Se o Senhor não for conosco nesses próximos 10 anos, não nos faça avançar, não nos faça sair desse lugar. Porque o tesouro que nós temos para oferecer a essa cidade é a presença de Cristo Jesus. O que de mais valioso nós temos para compartilhar com essa rua, com esse bairro, com essa cidade, é a verdade de que Cristo é o Filho do Deus vivo. Então, Senhor, encha os nossos corações de temor do Senhor nesses dias. Em nome de Jesus. Amém.